mais Papo em Dia pra vocês. Ó, fazendo uma correção, porque minha mãe é mineira, meu pai é goiano, então o piqui, eu achei que era do mineiro, mas é do goiano, mas é tudo ali, do Goiás. Combinado, minha gente? É uma delícia. Ou mineiro ou goiano fazendo é bom demais. E agora vamos pro quadro Entendendo o Cérebro com ela, a doutora Francine Mendonça, por favor, elegantérrima. Bem-vinda mais uma vez. Mas vai ter que sair quando o programa acabar. Vamos falar sobre o tema fibromialgia, né? Então, disseminado, tem dor pelo corpo todo. Será que eu tenho fibromialgia? É tão frequente no consultório. Doutora, eu tenho dor, não fizeram o diagnóstico. Ó, cadê o Mickey? Vem chegando. Vem, assume, Santos! Mickey tá ruim, doctor. Fala pertinho então da boca. Vamos de microfone, tá vendo? Pra inovar hoje, gente. Eu sou louca pra usar esse microfone. Olha assim. só, Tá vendo? diferente. Eu sempre o microfoninho aqui. Mas é isso. Lembra de falar pertinho do Mickey. Ok, nós temos... Gente, estou me sentindo cantora. Mas olha só, essas dores generalizadas, vamos entender como se dá quando elas entram no diagnóstico de fibromialgia, tá? Quais são os pontos, se são necessários aqueles critérios de pontos que vocês sempre olham na internet, que eu sei, que eu tenho com frequência pacientes no meu consultório queixando disso. Então, esse vai ser o tema de hoje. Fibromialgia, fiquem aí se vocês quiserem saber um pouquinho mais. Está no ar Entendendo o Cérebro. Vai. Me pique em mim. Boa. Antes da gente começar a nossa pauta, eu quero elogiar a doutora. Dizer que um monte de gente manda pergunta pra mim. Eu falei, gente, entra já dá o seu Instagram, doctor, porque as pessoas estão perguntando pra mim, gente, eu não estudei neurologia. Mas a doutora responde, eu passo pra ela os recados, entendeu? Ela vai lá e responde. Mas que bacana, só pra elogiar, que tá todo mundo perguntando, falando, Gia, eu sofria disso, eu não sabia que eu tinha, me tratava. Eu tenho recebido também muitos questionamentos, muitas perguntas, relatos, pessoal de Floripa, pessoal da Bahia. Que legal que vocês estão conectados aqui, estão sabendo um pouquinho mais, pelo menos suspeitar e que dos a gente seus tá sintomas, ajudando e contribuindo, né? Fico muito feliz. O que é fibromialgia, doctor? Então, vamos nos ater ao termo. Quando a gente fala em fibromialgia, fibro corresponde a tendões, ligamentos, tá? Tá. Mio equivale a músculo, tá bom? Tá. E algia, né, vem de dor. Então, tendões e músculos que se relacionam à dor. Esse é o termo, tá? Quando nós falamos em fibromialgia, falamos em uma doença músculo-esquelética, ou seja, do músculo e do esqueleto, que se relaciona a um quadro de dor generalizada, tá bom? Dor a gente fala em vários locais, vamos dizer assim. Nossa, doutora, e dói no corpo inteiro. Exatamente. E não só isso, tá? A fibromialgia, o pessoal acha que é só dor. Não. A fibromialgia também se relaciona a outros sintomas, como fadiga, cansaço, tá bom? Como distúrbios do sono, né? Alterações do sono. Aquele sono que não é reparador, tá? Alterações a gente chama de cognição, mas assim, as pessoas têm déficit de atenção, de concentração, diminui a velocidade de pensamento. Então, veja que a fibromialgia não é só um quadro de dor, ela tem sintomas associados, tá? Tá bom. E os sintomas, fadiga, dor no músculo e distúrbio do sono. Isso, a fadiga, por exemplo, muitas vezes o paciente ele faz uma atividade leve, que não cansaria a maioria da população, e ele já está sentindo. Muitas vezes vem com uma apatia, sabe? Aquele desânimo, tá? Por exemplo, doutor, uma caminhada já cansaria quem tem fibromialgia? Ó, até rimou, gente. Já cansaria quem tem fibromialgia? Isso, Sim? uma própria caminhada, que, por exemplo, para você, uma caminhada de poucos, ou para a maioria da população, não geraria aquele cansaço Entendi. E para o fibromialgico gera. O sono, por exemplo, é não reparador. Por exemplo, o que é não reparador? É aquela pessoa que pode dormir até 8, 10 horas por dia e se sentir, tem até relatos dos pacientes que eu trouxe aqui, é como se um caminhão estivesse passando nas minhas costas, tá? Então, os pacientes, eles relatam isso. Aqui, só mostrando, né, a queixa, a dor,
nas mãos, nos pés, você vê, são multissítios. A fibromialgia, ela data aí de 1990, quando se foi colocado os primeiros diagnósticos, as primeiras classificações, digamos assim, pelo Colégio Americano de Reumatologia. Então, vem se falando em fibromialgia há cerca de 30 anos. Você vê que é recente, não é? Sim. É recente quando se fala em fibromialgia, tá? Mas aí, ó, vem na sequência os relatos dos pacientes que vocês vão ver. É isso. Doutora, eu durmo e parece que eu não descansei. Gente, vamos mostrar os relatos, então, dos pacientes. Traz aí pra gente. Depois a gente tem as outras questões. Enquanto eles vão buscando lá, a gente pera. É relacionado à idade, doctor? Excelente pergunta. Por quê? A idade mais frequente é de 30 a 55 anos. É a mais frequente, tá? Não significa que não se pode ter em crianças ou em indivíduos acima de 55 anos, tá? Mas mais frequente 30 a 55. Afeta mais mulheres, tá? Por exemplo, de cada 8 mulheres, a gente tem um homem afetado. E por quê, tá? doutor? Então, tem várias, a gente não consegue bater o martelo, mas assim, tem uma característica genética, logicamente. A mulher é mais suscetível a fatores estressores, né? A mulher é mais estressada que o homem? Então quando a gente vai avaliando a questão do... A gente tem variações hormonais também da mulher que o homem não tem. E sim, né? Quando a gente fala em dor crônica de uma maneira geral, é muito mais frequente nas mulheres. Tá? Só para colocar, enxaqueca é mais frequente nas mulheres, né? Algumas outras condições de dores crônicas são mais frequentes nas mulheres. Tá bom. Tá bom? E quando a gente fala em uma coisa bem interessante para vocês, por quê? Mas por que eu tenho mais dor? Né? Existem teorias, né, que falam da causa da fibromialgia, que quem tem a fibromialgia, dor é percepção, tem uma maior percepção de dor. Você imagina, Gi? Por exemplo, isso aqui eu já vou explicar essa figurinha, tá? Mas quem tem fibromialgia é como se o nosso cérebro tivesse uma percepção de dor maior do que a população geral, né? Entendi. Exatamente. Existem mecanismos, é como se houvesse um desbalanço dos mensageiros de dor em relação ao alívio de dor. Da dor, doutor? Como que a gente sente? Extremamente complexo, gente. Sério, gente? Tipo assim, na hora que eu, sei lá, começa... Um dia traz pra gente, assim, pra saber, né, como que a gente vai... Porque eu sei que é aqui, dor, né? Claro, a dor de uma maneira, mas assim, a gente tem receptores nos nossos membros, nas nossas pernas, né, que vai detectar aquela sensação, né, de tato, de temperatura, enfim. Esse estímulo, ele vai caminhar por todo o nosso nervo e vai até o nosso sistema nervoso central. No sistema nervoso central, a gente tem locais, áreas específicas que interpretam essa dor. O cérebro da fibromialgia, nossa, isso aí mas explicou de maneira clara, você entendeu, Ricardão? Todo o processo da dor, até chegar, né? A gente fala, opa, tô com dor. Isso, e quem tem... É levado pelo nosso nervo até o nosso sistema nervoso central. Tá. E quem tem fibromialgia, coloca-se essa hipótese que percebe mais a dor, né? Tem, por exemplo, estímulos dolorosos, ele vai perceber com mais intensidade e extensão, e até estímulos não dolorosos, ele pode perceber como dolorosos. Tá bom. Tá bom? Bom, e esses pontinhos, geralmente são os pontos que doem? É bem interessante. Quando você vai... eu tenho muitos pacientes que vêm no meu consultório, aí assim... Aí tem essas dores disseminadas e fala, nossa, já escutou falar de fibromialgia? Vai no velho Google, né? E aí tem esses pontos. Mas fala assim, doutora, mas eu tenho dor em várias regiões, mas não é nesses pontos específicos, eu não devo ter fibromialgia. Gente, olha, eu devo explicar que assim, essa classificação de pontos, você vê vários pontos da fibromialgia, né? Ela foi colocada em 1990 pelo Colégio Americano de Reumatologia, tá? Mas que colocou que, né, tem que ter pelo menos 11 desses 18 pontos. Mas isso como critério de classificação. Por exemplo, para que eu hoje estude um paciente, quem estude do outro lado do mundo tenha né, semelhança no diagnóstico, tá? Entendi. Mas na clínica, a gente não precisa obedecer esses pontos. Entende? Entendi. A gente coloca com uma dor multissítio.
acima e abaixo da cintura, do lado direito, do lado esquerdo do braço, em alguma região da coluna, mas não necessariamente tem que ter aqueles pontos específicos, tá bom? A fibromialgia pode evoluir para um câncer, doutora? Não tem essa relação descrita, tá bom? Então, isso não tem, assim, descrição, não é uma predisposição para o câncer, não. Tá bom, a gente tem já os depoimentos dos pacientes? Pergunta do telespectador. Pergunta que a doutora responde. Vamos lá. Essa é a Célia de Minas Gerais. É possível diagnosticar a fibromialgia através de um exame de sangue, doctor? Essa é uma excelente pergunta. Obrigada, Célia, por ter mandado aqui, tá bom? Porque a fibromialgia, ela não é diagnosticada por exames de sangue, nem por exames de imagem, tá? Então, a gente não vai fazer um hemograma, a gente não vai fazer uma ressonância, a gente não vai fazer uma tomografia e vai dizer, você tem mialgia, fibromialgia. O diagnóstico é um diagnóstico clínico, que depende da análise do médico no consultório e afastar outras causas. Porque, por exemplo, uma coisa que é mito, tá? É que a população acha que é um quadro inflamatório. Não é um quadro inflamatório, tá? Não tem edema, não tem vermelhidão nas articulações, por exemplo. Quando tem, a gente já pensa em outros diagnósticos, como outros diagnósticos, doenças reumatológicas, por exemplo. Tá? Então, não é uma doença diagnosticada por exames, mas é uma doença, por exemplo, enxaqueca altera exame? Não. Não é? Esquizofrenia altera exame? Não. Depressão altera exame? Não. Autismo? Não. Mas existe a doença? Existe. Então, é doença, é uma síndrome, apesar da ausência de lesões, alterações nos exames. Temos mais perguntas de telespectadores? Queixas, reclamações, elogios? Pode mandar. Queixas temos. Aê, temos queixas. Parece que estou sempre gripado. Isso é uma queixa muito frequente. Tem várias. Vai passando. Parece gente, as caminhão. queixas. Parece que meus ossos estão doendo. Acho que o vídeo está um pouquinho mais lento. Mas é isso, Gi. Tá. Parece que meu corpo está doendo. Então, passou um caminhão na minha cabeça. Tem aquela gripe que derruba, né? Que você fala, nossa, não consigo levantar, o corpo todo dolorido. Então, é mais ou menos isso que a gente sente a pessoa que tem fibromialgia? Mas, para ter o diagnóstico de fibromialgia, tem que ter pelo menos 3 meses de dor, tá, Gi? 3 meses. 3 meses de dor, tá? É diferente. Por exemplo, a dor aguda é uma dor de proteção. Você sente dor para se proteger. Sim, é o corpo avisando que tem alguma coisa errada. É o corpo avisando. Por exemplo, quando você coloca o pezinho na superfície quente, tá? Você tem aquela transmissão do impulso para que seja retirado o pé. Então, a dor aguda é uma dor protetiva, não é isso? A dor da gripe é uma dor mais aguda, que informa que tem alguma alteração. Mas sai a gripe, sai a dor, né? Diferente do quadro de fibromialgia. A doutora falou sobre colocar o pé no fogo assim e tirar na hora. E gente que caminha no fogo, gente, que a gente já viu. Imagina, depois eu quero estudar sobre isso. Não é, doctor? É muito controle são fenômenos, aqui. Esses fenômenos de andar sobre o fogo. Eu até queria provar. Você também, né, Ricardão? Tem cara de quem queria andar no fogo. Hoje, não prova, senão cadê? Você volta, eu quero apresentadora. Vai que não. Voltamos às queixas. Sinto como se estivesse todo machucado. É essa sensação. E, assim, geralmente é isso. Você vê que ela coloca a mãozinha no pescoço, pode começar aqui em região cervical, ombro e disseminar, né? Então, tem abaixo da cintura, acima da cintura, do lado do outro, na coluna pode ter, não necessariamente naqueles pontos que vocês vão procurar no Google e vão achar, mas existe. Boa, doutor. Temos 2 minutos para a gente falar sobre o tratamento. A gente falou sobre isso, né? Não importa quanto eu durmo, parece que o caminhão me atropelou de manhã. É o sono não reparador, Tem não é, cura, Gi? doutora? Olha, é uma condição que não necessariamente a gente vai fazer um tratamento que vai dizer esse tratamento vai curar. Ela pode aparecer em um período da vida, depois pode cessar, isso pode acontecer, tá bom? Mas não tem, assim, um tratamento curativo. É um tratamento para os sintomas, tá? Lembrar que é uma síndrome que está associada a muitas condições psiquiátricas,
depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno bipolar, tá? Então, é muito interessante quem tem fibromialgia também fazer uma análise com um profissional da saúde mental, tá? Porque a gente muitas vezes tem que fazer tratamentos associados, tá? Boa. E quando a gente fala de tratamento, existe o tratamento medicamentoso, tá? No sentido de alívio de dores, o profissional especializado pode fazer prescrição de acordo com análise, tá? Exercício físico é muito importante, né? Mas como é que eu vou fazer se eu estou sentindo dor? Então, começa com exercícios leves, deve ser orientado, tá? Exercício físico e, lógico, hobby, terapias psicológicas, sem dúvida, são interessantes. Boa, tá aí, doutora Francine Mendonça no quadro Entendendo o Cérebro, falando sobre fibromialgia. Seus contatos, doutora, muito obrigada. Vem chegando aqui que a gente vai ter que encerrar daqui a pouco. Ó, meu Instagram é doutora Francine Mendonça, tá? DRA Francine Mendonça. Tá aí o QR tá Code bom? da Doctor, Instagram. Isso, tá aí meu QR Code. Essa entrevista certamente vai pro meu Instagram, tá certo? Vocês vão poder conferir. E o meu YouTube, que eu vou reativar essa semana, é Neurologia Sem Neurose. Também vários vídeos vão pra lá, tá bom? Boa, garota! Estamos ficando por aqui, que eu tenho que falar chique igual a doutora. Lembrando que amanhã tem... Você dança, Gera Doctor? samba. Gera Olha, samba, eu ninguém me danço, segura! Gente, segura! Não amanhã... Vem, doutora, vem dançar Eu amanhã. não danço como ela, Bota aí um né? trechinho do Gera Samba, dá? Tchau, gente! Até amanhã!